Voltamos a falar com o nosso repórter Fábio de Lima. Fábio, atualiza para a gente então as informações agora de momento aqui no Parlamento Paulista, o que acontece também aqui no estado de São Paulo. Olá, Júlia, boa tarde. Eu sei que você não almoçou ainda, eu também não, mas tecnicamente já é boa tarde. É isso mesmo, Fábio, boa tarde. E eu quero falar agora sobre inflação, Júlia. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou agora pela manhã o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice é considerado o índice de inflação oficial do Brasil. E no acumulado dos últimos 12 meses, Júlio, ou seja, contando de abril, o mês passado, até abril do ano passado, um período de 12 meses, de um ano, portanto, a inflação no Brasil ficou em 6,76%. O índice, Júlio, por si só, ele já acende aí uma luz de alerta. Isso porque esse é o maior índice de inflação no Brasil dos últimos 4 anos e meio para esse período de 12 meses. Mas, se nós formos olhar item por item, quanto subiu cada coisa, aí que chama mais atenção ainda, viu, Júlio? Por exemplo, o óleo de soja. O óleo de soja subiu 82% nesse período de 12 meses. Óleo de soja, normalmente as pessoas usam para cozinhar. Tem gente que prefere azeite, tem gente que prefere manteiga, banha de porco, mas de uma forma geral se usa óleo de soja para se fritar alguma coisa. Subiu 82%. Se você pensar no arroz, Júlio, o arroz subiu 56%. Arroz faz parte do prato principal do brasileiro, arroz e feijão, não é mesmo? Agora, já que eu falei do feijão, vamos ver aqui quanto o feijão subiu. Julie, nesse período de 12 meses, o feijão subiu, o feijão fradinho, por exemplo, subiu 50%. É muita coisa, Então, veja Fábio. bem, 56% de subida no arroz, 50% no feijão, né? Vamos aqui às carnes, né? As carnes, em média, subiram em quase 40%. Você vai ver, por exemplo, músculo 40%, lagarto 39%, acém 38%. Aí você fala, Fábio, e se for uma carne ainda mais baratinha? Por exemplo, salsicha, que é um embutido, né? Que às vezes a pessoa acaba comprando porque é fácil de fazer, porque é mais barato. A salsicha em conserva, Júlio, subiu 33%. Aí vamos sair um pouco das comidas, né? Vamos falar de combustíveis, né? No caso dos combustíveis, a gente tem o etanol, que é o álcool, né? Ele subiu 37% nesse período de 12 meses. Vamos falar de gasolina, gasolina subiu 35%, né? A pessoa que quer construir a sua casinha, tem um terreno ali, quer construir a sua casinha, o tijolo subiu 31%. Material hidráulico, né, o encanamento da casa subiu 32%. Ou seja, Julie, para o brasileiro, para o trabalhador, para a pessoa que é assalariada, né, que precisa ali, às vezes, comprar esses itens, que ela tem o salário exatamente para pagar o aluguel e para comprar os produtos que ela precisa se alimentar. É muito difícil a vida no Brasil, né, Julie? Aí você me pergunta, mas algum produto diminuiu de preço? Sim, vamos falar aqui de diminuição de preços. Por exemplo, passagem aérea. Desceu o preço, diminuiu em 19%, por uma razão óbvia, né, Júlia? A gente vive numa pandemia, né? Então, só era o que faltava a passagem aérea ter subido nesse período de 12 meses, né? E aí, se a gente for falar de outras coisas que diminuíram, ônibus de preço, ônibus interestadual, a mesma coisa da passagem aérea, né? Quem que viajou, quem que pôde ficar viajando, né? Nessa época de pandemia, não é nem esse o caso, pelo contrário, é caso de você ficar se resguardando na sua casa, né? Hospedagem, Júlia, diminuiu em 7%. Sim. Eu acho até pouco, né? Porque se as pessoas não estavam viajando, eu acho até pouco esse índice de diminuição.
Então, Júlia, eu não sei se eu tenho mais tempo, mas eu quis passar esse índice de inflação porque é preocupante, é a maior inflação em 12 meses nos últimos 4 anos e meio. Não, é importante também, Fábio, claro, é importante uma utilidade pública, isso, essa questão, e a gente vai entendendo por que a compra cada mês vai ficando mais cara. Não é? Não tem jeito. Mas em contrapartida, você está falando desses aumentos, o básico, né, que é o arroz com feijão, subiu e subiu muito, e isso já impacta no bolso do consumidor. Mas eu tenho aqui uma outra notícia, que em 2020 a produção de ovos, né, e o consumo aumentou ali em 2,66%. E é claro, né, por tudo isso que você falou, com as carnes subindo, não é? O ovo acaba se tornando um alimento mais prático e fácil para quem gosta do omelete, um ovo mexido. Mas também é interessante, eu vi uma reportagem falando que o brasileiro consumia ali cerca de 90 ovos por ano no máximo, e agora passou de 140. Claro, né? Como você está trazendo para a gente, né? O brasileiro tem que se ajustar ao momento, não é? Porque está difícil você chegar toda vez no supermercado e ver que aquilo que semana passada estava R$2, por exemplo, essa semana já está 3. Exatamente. É difícil. Você gosta de ovo, Fábio? Gosto de ovo. Agora é bom a gente comer ovo quando a gente quer comer ovo e não pelo fato de não poder comprar a carne, né? É isso mesmo, Fábio. Obrigada pela sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesse. Bom trabalho por aí, tá bom? Bom trabalho para todos nós. Obrigada, Fábio.